Boa tarde! Hoje viemos apresentar o nosso produto, que no caso é o cimento Portland escória de alto forno. A nossa equipe de representantes hoje está composta por mim, Ana Beatriz, o Kaique Moreira e o Henrique Silva. O cimento Portland escória de alto forno é um cimento que pode ser usado tanto na execução de obras de grande porte e agressivas, como barragens, esgotos, pavimentação de estradas, pistas de aeroportos, quanto na aplicação de argamassas, assentamento e revestimento, estruturas de concreto armado, concreto protendido, projetado, rolado, dentre outros. Sua composição é acrescida de escória, que possui propriedade de ligante hidráulico, muito resistente ao se misturar com a água. Com a utilização da escória, o cimento apresenta maior impermeabilidade, durabilidade e maior resistência à expansão devido à reação alcali-agregado, que no caso é a reação química entre os constituintes mineralógicos do agregado, como hidróxidos alcalinos, resultando na formação de um gel. Além de ser resistente a sulfatos, é menos poroso e mais durável. Possui basicamente as mesmas utilizações do CP2, mas são particularmente mais vantajosos para obras de concreto de grande porte. Diminuição da probabilidade do surgimento de trincas e fissuras. A cura desse cimento libera pouco calor de hidratação. Isso garante maior estabilidade de volume, diminuindo o aparecimento de trincas e fissuras. Durabilidade. Resulta em estruturas mais compactas e duráveis, que resistem melhor à ação dos agentes agressivos. Impermeabilidade. Por ter uma estrutura mais compacta, pode-se dizer que esse tipo de cimento é o mais permeável se comparado aos outros tipos. Alta eficiência em meios agressivos. São muito indicados para obras em ambientes salinos, solos pantanosos, águas sulfatadas e rios com despejos industriais. Coloração clara. A cor clara e uniforme deixa o concreto aparente mais bonito. Ecologicamente correto. É o cimento mais ecológico de todos os cimentos produzidos no Brasil. Preserva as jazidas naturais e aproveita o rejeito de siderúrgicas, que no caso é a escória de alto forno. A utilização da escória de alto forno, que é um subproduto da produção de ferro-gusa, tem um efeito de minimização do impacto ambiental, tanto na indústria do aço quanto na indústria do cimento, reduzindo significativamente a emissão de CO2 para a atmosfera durante o processo, além de auxiliar na redução da exploração das reservas naturais de calcário, argila e de matérias-primas do clinker. Por ter baixa liberação de calor e ter uma pega mais lenta, é um concreto largamente utilizado em usinas de concreto, já que em seu tempo de pega longo, que proporciona um bom tempo de trabalhabilidade do lançamento de concreto na laje e nas demais peças estruturais, além de atingir altas resistências finais. A fabricação do nosso cimento é feita a partir da composição de clinker, gesso, calcário e escória. A adição da escória de alto forno à composição de cimento CP3 contribui para o aumento da resistência final do concreto. E essa mesma escória que é responsável pela coloração mais clara do CP3, quando comparado às outras classes de cimento. O nosso cimento CP3 NBR 5.735 ou o cimento Portland de alto forno tem sua composição de 35 a 70% de escória de alto forno, clinker e gesso de 25 a 65% e calcário de 0 a 5%. Preparação. Para preparar o nosso cimento, basta misturar com água e outros materiais de construção, como areia, pedra britada, pó de pedra, cal, entre outros, resultando nos concretos e nas argamassas. A aplicação do cimento Portland de alto forno, assim como os demais, é aplicada especificamente com base nas suas vantagens.
Dentre as suas propriedades, podemos destacar o baixo calor de hidratação, maior impermeabilidade e durabilidade, sendo recomendado tanto para obras de grande porte e agressividade, como barragens, fundações de máquinas, obras em ambientes agressivos, tubos e canaletas para a condução de líquidos agressivos, esgotos e efluentes industriais, concretos com agregados reativos, obras submersas, pavimentação de estradas, pistas de aeroportos e etc. Como também para aplicação geral em argamassas de assentamento e revestimento, estrutura de concreto simples, armado ou protendido. O início da pega do concreto é o momento em que, após a adição de água, começam as reações químicas de cristalização do cimento que culminam no endurecimento e na solidificação da mistura. Entendemos por pega a caracterização da perda de plasticidade das pastas, caldas, argamassas e concretos de cimento, e entendemos por endurecimento a fase subsequente ao período de pega, na qual o aglomerante passa a oferecer resistência a esforços mecânicos. O início dessa reação química é chamada de tempo de início de pega, ou seja, a determinação do tempo útil para a aplicação do material, que vai desde a mistura dos materiais, o contato com a água, o adensamento e o acabamento final. O tempo de fim de pega é quando, desde a aplicação da água, o material vem ganhando resistência mecânica. No caso do cimento de alto forno, é considerado um cimento de pega normal, ou seja, tem seu início de pega acima de 1 hora e o seu tempo de fim de pega é de 5 a 10 horas. A cura do concreto é a técnica que visa a hidratação do concreto com o objetivo de diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada e, como consequência, o surgimento de fissuras e trincas. Hidratação é a reação entre cimento e a água que dá origem às características de pega e endurecimento. Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do concreto. O tempo de cura do concreto é muito subjetivo, ou seja, não há uma regra a ser seguida, mas sim situações baseadas de acordo com cada necessidade, condições climáticas e ambientais, o tipo da obra em si. Como a superfície deve estar sempre imersa na água, no geral para uma boa cura, o concreto geralmente deve ser molhado ao menos 3 vezes por dia, uma vez em cada período. No caso do cimento, o CP3 em relação à água é de no mínimo nos primeiros 2 dias 0,35 litros, nos primeiros 5 dias 0,55 litros, aos 7 dias 0,65 litros e no dia 10 0,70 litros. Quando falamos em armazenamento, é importante lembrar que o cimento é um produto perecível e que temos que ter o cuidado de conservá-lo pelo maior tempo possível no canteiro de obras. O cimento é embalado em sacos de papel craft de múltiplas folhas. Trata-se de uma embalagem usada no mundo inteiro para proteger o cimento da umidade e do manuseio do transporte e ao menor preço para o consumidor. Além disso, o saco de papel é o único que permite o enchimento com material bastante aquecido. A água é o maior aliado do cimento na hora de confeccionar as argamassas e os concretos, mas o seu maior inimigo antes disso. Portanto, é preciso evitar a todo custo que o cimento estocado entre em contato com a água. Essa água não vem só da chuva, de uma torneira ou de um cano furado, mas também se encontra sob forma de umidade no ar, na terra, no chão e nas paredes. Por isso, o cimento deve ser estocado em local seco, coberto e fechado de modo a protegê-lo da chuva, bem como afastado do chão, do piso e das paredes externas ou úmidas, longe de tanques, torneiras e encanamentos, ou pelo menos separado deles. É de suma importância que esses cuidados sejam tomados, pois caso não sejam considerados, haverão prejuízos como a perda do material comprado, inviabilização do cimento na obra e perda de resistência do cimento. Como dito anteriormente, além de várias vantagens que nosso produto apresenta, ainda temos fatores que nos deixam à frente dos outros tipos de cimento Portland. O CP3 apresenta mais resistência à compressão em um maior período de tempo, que garante mais segurança à sua obra. E como o tempo de pega dele é mais longo, é possível trabalhar com mais tranquilidade e proatividade. Nossa faixa de preço do cimento Portland escória de alto forno, ou CP3, está entre R$ 25 a R$ 40.
Além de todas as vantagens na qualidade do nosso cimento, proporcionamos preços acessíveis e econômicos para você.